Bom dia, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, sempre louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vendo Romanos, estamos no capítulo 5, e vimos como ele entra nas implicações da justificação em Cristo Jesus. O capítulo 5, versículo 1, ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por que ele precisa entrar nessa questão da paz com Deus? Porque a relação com o Senhor, após o pecado, foi conturbada a ponto do homem estar numa relação não só quebrada, mas em conflito. Conflito mesmo. Por isso, inclusive, o homem não tem paz na terra, não tem paz em relação ao que há de vir pós-morte, porque ele está em conflito com o seu Criador. E a justiça, então, ou seja, a justificação por meio de Cristo Jesus, que é aquele advogado de defesa que eles, diante do juiz, os pecados deles estão pagos. Então, a justificação proporciona a quitação da dívida. E uma vez que a dívida está quitada, não há mais nada que se deve, então está em paz com aquele que antes a quem antes o homem devia. Então, a paz de Deus é a plena satisfação da justiça de Deus. É o reestabelecimento da relação, a reconciliação. Ou seja, estamos justificados, não devo mais nada ao Senhor, porque o Senhor, por Cristo Jesus, me tornou justo aos olhos do Pai. E então, uma vez que eu não devo mais nada, o relacionamento se estabelece de forma diferente. O relacionamento já não é mais um relacionamento conturbado, em que Deus vem para nos exigir um pagamento de dívida. É um relacionamento que se estabelece numa ordem de justiça, harmônica. Então, o que acontece é que, uma vez que fomos justificados, temos essa paz com o Senhor, e o apóstolo Paulo, a partir do versículo 3, vai entrar num ponto que normalmente é o interesse das pessoas. Mas paz, Paulo, tua vida é perturbada. Paulo, você foi perseguido inúmeras vezes. O apóstolo, ele teve uma vida bastante sofrida no que diz respeito exatamente a tudo aquilo que ele passou por causa do Evangelho, por pregar a palavra do Senhor ao mundo. Ele mesmo dá a lista daquilo que ele passou. Ele diz em 2 Coríntios 11, a partir do versículo 23, são ministros de Cristo, como falo como fora de mim. Eu ainda mais. E aí vem a lista. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Então observe pela lista que o apóstolo Paulo traz de seu sofrimento, suas lutas, durante todo o seu ministério. Nós já temos a base para aquele questionamento que alguns com certeza fariam e devem ter feito acerca da paz que o apóstolo Paulo está propagando. Que paz, Paulo? Como é que você pode chamar de paz essa sua vida marcada por lutas, angústias e sofrimentos? Não há paz nisso. É então que, a partir do versículo 3, ele diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança,
e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Calma, gente. A paz do Senhor não se expressa por ausência de tribulações nessa vida. A paz do Senhor é muito mais do que isso, porque a paz do Senhor é exatamente esse relacionamento harmônico entre o homem e Deus, em que o Senhor manifesta o seu tão grande amor desde a cruz do Calvário, mas também ele nos cerca com este amor pelo Espírito Santo que nos foi dado. E é por isso que em momentos difíceis, em momentos de necessidade, o apóstolo Paulo diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Ou seja, necessidades vocês vão ter, problemas vocês vão ter. Quando ele escreve a carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo está preso. Portanto, já há ali um problema. Não fiquem ansiosos diante disso, não fiquem preocupados, angustiados, aflitos diante disso. O que vocês devem fazer? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Observe nisso que nós temos o fato de que a justiça de Cristo possibilitou esse relacionamento com Deus. Por causa da justificação, por causa da justiça de Cristo, eu posso então pedir a Deus, eu posso lançar as minhas aflições, eu sei que Ele me ouvirá, eu sei que Ele será gracioso comigo por causa da justificação. Veja como a justiça trouxe um benefício, que é esse relacionamento reestabelecido por causa da graça do Senhor, e uma vez reestabelecido, os benefícios, né, de ter um relacionamento com Deus são também concedidos. E o que ele diz no versículo 7, uma vez que você colocou tudo diante de Deus, uma vez que apesar das tribulações e angústias, você pode contar com Ele, você pode buscar a Ele, você pode clamar a Ele, como Jesus até ensinou naquela parábola da viúva, que clama a um juiz iníquo para que faça justiça à sua causa. Você pode clamar. Jesus diz assim, perseverem na oração, o Senhor fará justiça. Então, versículo 7 de Filipenses, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Observe que a paz de Deus também presente na tribulação. E é isso, então, que o apóstolo Paulo precisa deixar bem claro. Ele não está prometendo, Deus não está prometendo ausência de lutas por meio da justificação. Ele não está prometendo ausência de problemas, de necessidades, de dificuldades. Ele está dizendo que a paz com o Senhor, ou seja, o reestabelecimento de um relacionamento harmônico com Deus e, portanto, uma vida com o Senhor será concedida graciosamente a todo aquele que crer no justo e justificador Jesus Cristo. Então, a paz de Deus é esse relacionamento com Ele. E os problemas? Bem, essa paz que cerca, que adorna por causa do Espírito Santo que foi dado à igreja, ou seja, é o próprio Deus com a igreja, é o próprio Deus operando nela, é o próprio Deus abençoando, cuidando, é o próprio Deus presente no meio de sua igreja para conduzi-la a perseverar até o fim. Essa relação tão profunda, íntima, real com Deus por meio do Espírito do Senhor que opera no seu meio, faz com que mesmo em meio a lutas e tribulações, angústias e necessidades da vida, a igreja consiga desfrutar de paz em seu coração. Por quê? Porque ela sabe do amor de Deus. Ela sabe que Deus a ama, ela sabe que Deus está com ela sabe que Deus cuidará dela, mesmo que tantas vezes tenha que cumprir a sua vontade boa, perfeita e agradável, mas difícil, como em Apocalipse, que nos diz que vários servos de Deus iriam morrer por Cristo Jesus, mas com certeza, sabendo que honra teriam em estar se entregando por amor a Jesus para testemunhar a glória do Senhor.
Então a paz de Deus tomando conta do coração por causa do agir de Deus, do operar de Deus na vida de todo cristão. E aí ele menciona algo interessante que deva ser considerado por todo cristão a fim de que a igreja amadureça diante das lutas da vida. Ele diz o seguinte: gloriamo-nos também nas tribulações. Opa, peraí, as tribulações também têm o seu benefício. Em vez de só observar o lado ruim da tribulação, só observar o lado ruim das lutas e dificuldades, ele diz assim: calma, a tribulação também cumpre propósito positivo. Ou seja, ter momentos de luta traz algum benefício para o cristão. Ele diz: sabendo que a tribulação produz perseverança. A tribulação nos exercita. A tribulação exige de nós um exercício. Que aí eu posso dizer que a tribulação entre os cristãos, ou na cristandade, tendo em vista que a igreja ela é feita de trigo e joio. Então, dentro da igreja visível, nem sempre está o trigo, está também o joio. Então, a tribulação ela cumpre dois propósitos. Ela exercita o cristão a mostrar que realmente é cristão, perseverando e assim glorificando a Deus pela perseverança, mas a tribulação também peneira. Né? A tribulação peneira porque ela vai trazer angústia aos que não são cristãos também, traz a ambos. Mas a forma como ela age naquele que não é de verdade um cristão é diferente. O cristão vai se apegar ao Senhor e vai persistir, vai perseverar e vai clamar, vai fazer aquilo que nós lemos em Filipenses 4, 6 e 7. Vai clamar, vai suplicar, vai se apegar mais para continuar firme com a graça de Deus. O não cristão ele vai olhar e vai dizer assim: não vale a pena ser cristão, e desiste. E isso nós vemos nas palavras do próprio Senhor Jesus. Em Mateus 13, quando o Senhor Jesus conta a parábola do semeador, ele diz, explicando a parábola que a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas, não tendo raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Percebe? Então, a tribulação termina cumprindo dois propósitos. Um é exercitar o cristão para que esse cristão mostre perseverança, confirme que de fato fora alcançado pela palavra e pelo Espírito do Senhor, e então glorifique a Deus. Mas também peneira a igreja. E ele diz que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência. Exatamente o exercitar da vida cristã. Um cristão que passa por muitas tribulações e então é exercitado de forma que ele desenvolve a perseverança na fé, ele se torna experiente, mais maduro. Os pecados que antes ele tinha, com certeza foram pouco a pouco sendo reduzidos. E a sua experiência com o Senhor, a maturidade na palavra do Senhor, a aplicação da palavra no dia a dia da vida, nos momentos diversos e adversos da vida, fazem com que ele seja, inclusive, experiente para ajudar outros. Porque na sua maturidade, tendo lutado na vida, ele está apto para ajudar outros que começaram a lutar durante a sua jornada cristã. Portanto, Paulo diz: calma, não olhe para a tribulação como uma ausência de paz, muito pelo contrário, porque o Espírito de Deus está no seu povo e pelo amor que ele manifesta em nosso coração, comunicando-nos constantemente, aplicando-nos constantemente a palavra do Senhor, ele conforta a igreja. A certeza de que, apesar das lutas, a presença do Espírito é confortadora. Ele é o advogado, o segundo advogado, lembra? Traduzido normalmente por consolador. Eu já disse algumas vezes, eu prefiro a palavra advogado, que é a tradução também correta, porque a ideia do advogado é consolar defendendo. E a do consolador
ela é uma ideia muito mais vazia, né? Porque você pode chegar para uma pessoa e dizer assim, ô meu filho, não fica assim não, tá tudo bem, vai dar certo, tá, mas com base em que as coisas podem nem dar certo, né? Então o consolador, ele, ainda que esteja cumprindo algum papel, às vezes ele não tem um fundamento. O advogado não. O advogado ele pode consolar, mas consolar com uma base. Olha, fique tranquilo, eu lhe defendo. Fique tranquilo, eu estou contigo e vou ajudar você de verdade. Por isso que advogado é melhor do que a palavra consolador. Tanto que em 1 João, capítulo 2, Jesus é chamado de o nosso advogado. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Aquela palavra advogado de 1 João é a mesma palavra consolador, paráclitos, que nós vamos ver também no Evangelho de João. Então, veja que a palavra advogado cabe mais, né? Cabe melhor do que consolador na referência à obra de Cristo, né? A intercessão, a obra dele em nossas vidas, e também a do Espírito, que advoga a nosso favor, fazendo com que a gente possa ter a palavra e as promessas de Deus bem firmadas em nosso coração. Então ele diz, a igreja nos conforta assim. Ou melhor, Deus nos conforta a igreja assim. E uma vez que o Senhor está operando em nós, então tenha calma. Olhe para a tribulação com outro olhar. Olhe para a tribulação como um instrumento bom também, porque ela vai exercitar você, você vai mostrar que é verdadeiro cristão e glorificar a Deus com a perseverança, e você vai se tornar mais experiente. E há tantas pessoas começando a jornada, tantas pessoas que têm vontade de desistir, mas são verdadeiras cristãs, então elas precisam também de apoio, de ajuda, elas precisam ser conduzidas pela palavra do Senhor a como agir, reagir frente a essas tribulações da vida. E a sua experiência não só é boa para você, porque você lutará melhor, mais firme, e glorificará a Deus melhor durante as lutas posteriores, como ajudará aqueles que começaram a lutar. Então, não olhe a tribulação como falta de paz, mas tendo a paz com Deus, por causa de Jesus Cristo justo, tendo essa relação verdadeira com Deus, em que o amor de Deus, como ele diz no versículo 5, é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, confiando, portanto, como mais à frente, no capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo vai nos falar, então siga nas tribulações, lutando, sabendo que Deus operará na sua vida por meio delas também. E será o Senhor glorificado no seu viver, porque você permaneceu, foi perseverante em meio a essas lutas e tribulações da vida. Então, com a paz de Deus, vamos continuar lutando em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Agradecemos por tudo, te louvamos por causa da paz que temos contigo, a certeza do teu amor, a confiança nas promessas do Senhor, porque somos cercados de perseguições, tribulações, angústias e lutas, como na tua palavra encontramos os teus servos também vivenciando tais desafios. Mas em tudo isso somos mais que vencedores por Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós agradecemos, porque o Senhor não nos abandonou e jamais assim o fará. Que o Senhor nos dê graça para sermos instrumento de bênção para outros também. Aqueles que começaram a lutar e que precisam, Senhor Deus, de ajuda, de suporte, para que continuem firmes na fé. Que o Senhor receba nossa oração, nossa gratidão e tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.